Olá, boa tarde. Eu quero iniciar saudando as pessoas que já Não tem estão ninguém aqui. começando a nos acompanhar, né? Quero saudar a todas as entidades. Eu sei que hoje nossa live vai contar com a presença de entidades de pessoas com deficiência auditivas, visuais, pessoas com deficiência física, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência. É sempre bom, importante, necessário que a gente paute a discussão do acesso a direitos, do acesso à renda, à educação, de como os parlamentares federais estão discutindo essa pauta da pessoa com deficiência, que não é uma pauta, na verdade, da pessoa com deficiência, é uma pauta da sociedade, de que tipo de sociedade e de relações humanas e sociais nós estamos construindo. Hoje nós vamos poder conversar com um jovem, né, com uma liderança política de Pernambuco, um deputado federal que tem se firmado como liderança e dentre os seus compromissos de mandato com o povo brasileiro, porque ele é deputado federal de Pernambuco, mas a pauta é nacional, é a pauta da pessoa com deficiência. Então, hoje nós vamos poder conversar, nós vamos poder trocar ideias. Aqui na Paraíba a gente tem pautado essa discussão dos direitos, do acesso a emprego e renda, e presido a Comissão da Pessoa com Deficiência, tenho procurado trabalhar numa interlocução muito forte com as entidades e com os outros poderes. A Assembleia Legislativa, através da comissão, tem procurado com o sistema de justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, né, o governo do Estado, fazer uma ampla frente para que a gente possa estar não apenas discutindo, mas garantindo a efetivação das leis que a gente tem elaborado, e não tem sido poucas as leis, requerimentos, projetos, e acompanhado a execução disso e acompanhado também as ações do governo. O que nós queremos é avançar cada vez mais na luta, mas sobretudo na conquista, no espaço da pessoa com deficiência como cidadão de direitos, né, como alguém que deseja viver a vida da cidade, do estado e do seu país plenamente. E só será possível quando o poder público entender, e a sociedade, que a pessoa com deficiência não é o elemento limitador. Os limites não se impõem a cada indivíduo com deficiência. É bem verdade que temos ritmos e tempos diferenciados, mas quando o poder público atua e nos dá a oportunidade de exercitarmos plenamente nossa cidadania e nos permite usufruir da vida da cidade, do estado e do país, nós vamos longe. Então, já quero agradecer aí imensamente a quem está entrando. Já estou vendo algumas pessoas aí, Jezibel de Pernambuco, já tem aí Denise, Rian. A gente já começa aí com algumas pessoas, né? Essa discussão da pessoa com deficiência, e agora na pandemia, né, adquire uma importância muito grande, porque nós temos a possibilidade 3 vezes maior de adquirir o vírus do que qualquer outra pessoa, em função das comorbidades existentes, né, na pessoa com deficiência, seja ela cardíaca, de respiração, né, as dificuldades que normalmente cada deficiência traz em si para a pessoa, né, que a possui, a tem, e
É muito importante, ao discutirmos a pandemia, o poder público considere esse fator, que foi chamado a atenção por parte da ONU, né, da OMS, enfim. Oi, João. Olá! Oi, Cida, tudo bem? Tudo em paz. Aqui, Eita, muito feliz de poder conversar com você. Eu pois, estava já dizendo às pessoas, tem muita gente já nos acompanhando, tem entidades de pessoas com deficiência, conselho da pessoa com deficiência, e eu dizia que você é um jovem engenheiro que já está se consolidando como uma liderança fundamental de Pernambuco, mas eu digo até mais. Posso dizer que você é um dos hoje fortes no Brasil, na política, lá na Câmara, dos deputados. Você foi o deputado federal mais votado de Pernambuco, né? 467.387 votos. É muito voto, viu? É muito voto. E acho que ele quer prefeito. Quero lhe dizer que nós temos. Você é do meu partido, nós temos uma expectativa grande no seu mandato, porque você é um dos deputados lá na Câmara que defende a pauta da pessoa com deficiência. E hoje são poucos ainda os parlamentares, e eu diria que essa tem que ser uma pauta do poder público como um todo e da sociedade como um todo. Porque tudo que a pessoa com deficiência quer, João, é viver plenamente a vida da sua cidade, do seu estado, do seu país. Né? Tudo que nós queremos é poder ter as condições para que a gente possa se realizar plenamente. Né? E uma das coisas importantes aqui para colocar para você é que, e eu quero que você me diga por que essa pauta ela faz parte dos seus compromissos com o povo de Pernambuco e do Brasil, a pauta da pessoa com deficiência. Seja veja, bem. Cida, primeiro eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje. Peço desculpa ao pequeno atraso, a gente está bem corrido no dia de hoje, preparando um seminário que a gente vai fazer já já e muita reunião. Mas é sempre uma alegria muito grande poder lhe encontrar. Eu acho que a última vez que a gente encontrou pessoalmente foi naquele ato reivindicando a volta da transposição do Rio São Francisco, né, da operação que estava suspensa, e a gente poder encontrar hoje nessa live para falar de algo que é tão relevante para mim, pelo menos, imagino que para muitos dos que acompanham aqui, que é a luta em defesa das pessoas com deficiência. Eu acredito que o desafio da inclusão, da igualdade de oportunidade, né, que é o conceito de equidade, é o que há de mais belo que a gente pode fazer na vida pública enquanto agente público. Porque se a gente preparar uma cidade, preparar uma escola, preparar um local de trabalho para uma pessoa com deficiência, esse local estará preparado para qualquer pessoa. Estará preparado para os desafios que a vida pode impor a um idoso, por exemplo, ou a um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual. E qual é a grande questão? A gente viveu desde do período colonial brasileiro até os dias de hoje, o Brasil foi um país construído com muita exclusão. O Nordeste foi excluído, as mulheres foram excluídas das políticas públicas durante tanto tempo, a própria construção do voto das mulheres é uma construção recente. A gente viu uma discriminação de gênero, uma discriminação de cor, e isso daí está na marca do Brasil. E o nosso desafio hoje é poder corrigir, porque o povo brasileiro é um povo generoso, é um povo justo, é um povo cordial, mas a construção brasileira foi feita em cima de muito preconceito. E nós temos hoje o dever de fazer essas correções. E isso pode nos levar muito tempo, muito trabalho, mas isso deve contar com muita energia nossa para poder virar uma realidade. Então, se a gente via isso daí antes da pandemia, o desafio da pandemia, ele aumenta ainda mais esse fosso de desigualdade no nosso país.
que não é apenas quando a gente fala desigualdade, as pessoas pensam desigualdade de renda, né? Não é apenas desigualdade de renda salarial. É uma desigualdade que vai desde a desigualdade educacional, que é um dos temas que eu mais me dedico hoje, é a educação no nosso país. Vou palestrar no dia 19 no Educa Week, vocês podem acompanhar na internet, o maior evento de educação do país, sobre os desafios da pessoa com deficiência no período pós-pandemia. Então, essas desigualdades e essas desavenças que já existiam no Estado brasileiro, elas foram agudizadas agora durante a pandemia, e o nosso desafio deve ser fazer um enfrentamento a tudo isso para poder corrigir o quanto antes. As crianças com deficiência ou as pessoas mais velhas que têm algum tipo de deficiência, muitas vezes não pode esperar a boa vontade de algo acontecer. As pessoas têm demandas que são para ontem, demandas que não podem esperar. Um tratamento, um acompanhamento de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta. Isso é essencial para o desenvolvimento. Eu cito sempre o caso do meu irmão, por exemplo, meu irmão amado, que é, sem sombra de dúvidas, o grande ponto de amor lá de casa, que é Miguel. Miguel tem 6 anos de idade, ele tem síndrome de Down, e ele está no ano da alfabetização dele. Imagine o desafio que não é uma criança, no ano de alfabetização, ter suas aulas presenciais suspensas. E no ano, e além do mais, ter o desafio da síndrome de Down, que impõe, sim, alguns desafios cognitivos mais relevantes. Então, a gente tem que fazer, pelo menos eu desejo, que toda criança possa ter uma oportunidade que Miguel tem, de ter os pais alfabetizados, de ter acesso a terapias de complementação como tem, e que possa ter, principalmente, muito amor. Não adianta ter todas as terapias possíveis e não ter amor, porque sem isso não vai para frente. É verdade. E essa pandemia, João, ela deixou muito claro, né, que infelizmente o Brasil, primeiro, não estava preparado para enfrentá-la, como a gente está vendo, um número de mortes imenso, e deixou a pessoa com deficiência totalmente desprotegida. Porque se o mundo tem 1 bilhão de pessoas com deficiência, o Brasil tem 23,9% da sua população com algum tipo de deficiência, né? A própria OMS chamou atenção para os governos traçar protocolos, fazer com que o segmento da pessoa com deficiência fosse considerado prioritário, e a gente viu, do ponto de vista nacional, um completo abandono, né? Desde o acesso à vacinação do H1N1 como prioritária, a dificuldade que a pessoa com deficiência tem de as receitas, o medicamento contínuo poder chegar em casa, né? Essa é uma das bandeiras nossas aqui, fiz requerimentos, leis, né? O acesso a protocolos diferenciados quando chega no hospital, quando chega num posto de saúde, numa UPA, né? Então, são muitas as dificuldades na pandemia para a pessoa com deficiência, desde a questão da renda, né? O acesso à renda, à alimentação, a álcool em gel, né? A ver como trata os próprios equipamentos, como a cadeira de roda, o acesso às informações no meio de comunicação, que não tem a tradução em Libras, não tem o audiodescrição para deficiente auditivo, o próprio uso da máscara, que é tão necessário para proteger vidas, no caso da pessoa com deficiência auditiva, se essa máscara ela não for uma máscara transparente na boca, essa pessoa fica impedida de se comunicar numa farmácia, num supermercado, num posto de saúde. Então, são muitas realidades dentro de uma única realidade. Eu tenho certeza que essas questões chegam até você lá na Câmara de Deputados. Como é que você tem visto essa questão da pandemia e da pessoa com deficiência? Veja, a gente, desde o início, tem uma preocupação muito grande nisso. Eu, inclusive, fui autor
de um projeto de lei que inclui nos grupos de risco diversas pessoas, diversos tipos de deficiência, porque no primeiro grupo de risco divulgado pelo Ministério da Saúde, não estava claro quais as deficiências que poderiam ser enquadradas no risco ao Covid-19. Então, eu fui autor desse projeto, fiz também um requerimento de indicação para o Ministério da Saúde, alertando que eles deveriam ter o cuidado de explicitar isso para poder garantir que as pessoas com esse tipo de deficiência, os responsáveis por essas pessoas, tivesse a proteção de ser dispensado da presença física no trabalho ou, enfim, ter todo o cuidado que as normativas, né, dos governos estaduais e municipais de restrição do convívio dariam a essas pessoas. Agora, o que eu sinto é que a nossa velocidade tem que ser muito mais ágil para conseguir liberar tudo isso. A gente não pode deixar que a lentidão da burocracia vença os desafios que devem ser tomados de maneira célere, porque uma decisão como essa, de enquadrar num grupo de risco uma determinada deficiência, a gente precisa que ela seja tomada de maneira rápida, porque uma semana de contato daquela pessoa com risco de contaminação pode custar a vida dela. A gente sabe que no caso de doenças, tantas doenças raras que podem comprometer o rim, podem comprometer, ter complicações cardíacas ou de alteração de hipertensão ou diabetes, que são fatores de riscos. No caso da síndrome de Down, por exemplo, tem um estudo mundial sendo feito, e aqui no Brasil, em Belo Horizonte, que a princípio mostra que os maiores riscos para essas pessoas estão focados diretamente a comorbidades que elas tenham e que são riscos padrões, por exemplo, um cardiopata que tem a síndrome de Down. O risco que ele tem é pela cardiopatia, né? A doença no coração, e não por ter a trissomia do cromossomo 21. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com essas pessoas para dar essa proteção. E para ser muito sincero, Cida, eu acho que na Câmara dos Deputados as coisas andam muito mais lento do que deveriam. Quando a gente pega ações para essa área, deveriam ter uma prioridade muito maior do que tem hoje. Devia ter uma capacidade de velocidade de votação, de priorização muito maior, porque eu acho que isso é um tema, um assunto que agrega a todos. Eu não vejo divergência nisso, em você dar essa proteção. E me frustra ver a lentidão que muitas vezes se dá para poder ver isso transformar uma realidade. Você sair de um projeto de lei para ver uma lei e a execução da lei, principalmente. A gente tem uma legislação, você conhece bem, que é uma legislação considerada assim avançada para os padrões mundiais, mas não adianta ter uma lei se você não cumpre em canto nenhum. Então, isso é fundamental. Vou dar um exemplo. Eu fiz questão de ter aqui no meu escritório político no estado de Pernambuco 100% acessível, porque eu não poderia. Como é que eu vou defender se eu não tiver acessibilidade naquilo que eu ofereço? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que falta no Brasil e que a gente deve cobrar mais pelo cumprimento da legislação. É verdade, temos muitas leis e a execução ainda é muito lenta. Há eu diria, um descompasso entre a lei elaborada, aprovada e a execução dela. João, outra coisa importante que você tocou diz respeito ao retorno, né, da vida da cidade. Né? E me preocupa muito essa questão do transporte público, porque a pessoa com deficiência, ela no transporte público, ela corre um risco muito grande, né? Um cego que precisa muito tocar nas pessoas para poder andar, para poder se comunicar, né? O deficiente visual que necessita, né, de uma linguagem diferente, muitas vezes está no ônibus, né, a descrição, o uso do álcool, como deve se comportar, mas isso não está acessível para o deficiente auditivo, surdo. Então, são realidades muito concretas, né? A questão da educação,
também de como nessa educação remota, que ela vai ser uma parte presencial, outra parte virtual, né? As pessoas com deficiências intelectual, elas têm, a família tem sofrido muito, né? Porque não existe uma adaptação do material, por mais que diga que tem intérpretes ali também, no caso do deficiente auditivo, mas não há, do ponto de vista das metodologias, né, uma adaptação e torná-la acessível e compreensível, né, para as pessoas com deficiência. Eu acho muito importante que você vá participar desse evento, que possa, como deputado federal, colocar essas realidades do ponto de vista da educação, que eu sei que eu sou professora da Universidade Federal, sei que você está na comissão também, a educação é uma das suas pautas, e eu gostaria muito que você pudesse discutir essa questão nesse encontro que você vai, mas também está atento para essa questão do acesso à educação na pandemia e pós-pandemia para a pessoa com deficiência. Com certeza, Cida. Eu acho que são pontos importantes. A retomada das aulas é algo que me preocupa, principalmente com esse cenário de omissão do Ministério da Educação, né? Um ministro que não conversava com ninguém, foi nomeado um novo ministro. Espero que ele consiga reorganizar isso tudo. Tá até uma polêmica aí quanto à nomeação dele, né? Tá tendo algum problema de configurar o currículo dele, né? Não está sendo comprovado o que ele disse que tinha e foi suspenso no dia de hoje. Mas eu espero que esse ministro possa distensionar e chamar para si a responsabilidade. Imagine o que é uma pandemia dessa e o Ministério não se colocar como um facilitador e coordenador das ações da educação no Brasil. Imagine o caos que não é. 5.500 e mais de 5.500 municípios no Brasil, cada um criando seu plano de retomada das aulas, cada um criando seus protocolos, cada um criando as suas ferramentas de ensino remoto. Isso era para ter diretrizes nacionais claras, o Ministério chamar o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e poder falar assim, minha gente, a diretriz é essa, vocês podem fazer dessa forma, vocês têm esse software aqui que a gente disponibiliza gratuitamente, a gente dá a formação do professor assim, chamar para si a responsabilidade. Mas não fez isso hora nenhuma. Então, infelizmente, quem vai colher isso são as pessoas e as crianças que estão nas salas de aula que vão sofrer com essa falta de coordenação do Ministério. O Ministério podia ter feito isso, ter ajudado as redes e não fez. O segundo ponto, em relação ao transporte público, é um grande desafio. Por quê? Porque o transporte público ele já é um desafio para quem não tem nenhum tipo de deficiência. Ele, na maioria das capitais brasileiras, já é um transporte que é insuficiente, que é mais precário, que precisaria de um maior investimento, de uma maior capacidade de transporte. Isso já é desafiador. É ainda mais desafiador para as pessoas com deficiência, porque desde a mobilidade, a própria forma de comunicação que deve ter mais de uma forma, isso não é cumprido. Então, isso é um grande desafio e a gente tem que buscar uma forma de enfrentar isso para poder garantir essa retomada. E, mais uma vez, a gente tem que ter muita sensibilidade, Cida, porque os desafios são muito grandes e a gente tem que ter sensibilidade e empatia, que é você se colocar no lugar do outro para sentir o que ela está sentindo, para enxergar o que ela está enxergando, ou para poder caminhar pelo caminho que ela tem que caminhar. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir superar esses desafios. Porque muitas das decisões, minha gente, não adianta você fazer uma lei, por exemplo, eu posso fazer lá em Brasília, Cida fazer aí na Paraíba, fazer uma lei obrigando que toda pessoa com deficiência seja bem respeitada em algum atendimento. Atendimento no supermercado, numa farmácia. Uma lei não resolve. O que resolve é se a pessoa que vai fazer esse atendimento tiver compaixão, se colocar no lugar da outra. E é isso que a gente tem que cobrir também, cobrar também, Cida, porque eu acho que a gente faz a luta verdadeira de poder estar avançando na legislação, estar avançando na aplicação dela,
mas a gente tem um desafio ainda maior. Às vezes falta coração, sabe? Falta coração nas pessoas para poder fazer, ter essa compaixão. E aí eu termino a minha fala dizendo isso, porque a gente vai precisar muito isso da pandemia, minha gente. Então, se você tem algum vizinho que tem algum tipo de deficiência, que é idoso, que tem está em algum grupo de risco, você se coloque num lugar, se coloca à disposição dele para fazer uma feira, para poder ajudar essa pessoa numa videoaula, para poder ajudar a comprar um remédio, para poder ter solidariedade com essas outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Isso não tira o papel de Estado, que o Estado tem que ter de atenção às pessoas, mas eu acho que a gente tem sim que fazer aquele trabalho de formiguinha para cada um poder ajudar aquela sua rede próxima, fazendo a sua parte. Eu acho que isso daí é fundamental, sim. João, antes da gente caminhar já para essas últimas questões, eu queria muito, que eu sei que outra bandeira sua, que tem uma relação direta também com a discussão da pessoa com deficiência, é a assistência social. Aí também temos Danilo Cabral, que é um guerreiro nessa área do Estado Federal. Eu queria que você me falasse um pouco, porque eu sei que você teve uma atuação muito forte no auxílio emergencial. Você também está preocupado e discutindo uma renda básica mais permanente. Como é que se coloca essa questão para você, essa discussão? De pós-pandemia, vamos sair de uma crise das maiores que o país já enfrentou. Como é que se coloca essa questão da renda básica? Veja, assim, da renda básica deveria ser um direito para todos. A gente tem um programa de renda mínima no Brasil, que é o Bolsa Família, que hoje protege 41 milhões de brasileiros. E o auxílio emergencial protege 110 milhões. A pergunta que eu sempre faço é, se o auxílio emergencial acabar do dia para a noite, não tiver uma política pública estruturada para receber essas pessoas que hoje estão no auxílio emergencial, nós teremos, são 110 milhões mais ou menos no auxílio emergencial e 40 milhões no Bolsa Família. Então nós teremos 70 milhões de brasileiros que do dia para a noite não terão nenhuma fonte de renda formal, terão uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, estarão sendo chamadas, como o governo gosta de chamar, de invisíveis. Eu não me conforto em chamar ninguém de invisível. Eu acho que a gente não deve, inclusive, aceitar esse termo. Não existe ninguém invisível, não deve existir ninguém invisível. E o nosso trabalho a gente tem que construir algo que seja para além do auxílio. Nossa proposta é que, enquanto dure o auxílio emergencial, ele seja de R$ 600. E que a gente crie uma transição para uma renda permanente. E que essa renda permanente ela seja oferecida para as mesmas pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial. Como é que você faz isso? É só aumentar. Em vez a entrada no Bolsa Família ser uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, você colocar isso para meio salário mínimo. Então, a gente vai pegar o cadastro do Cade Único e vai transformar no cadastro do Bolsa Família. Então, a gente vai ter os 110 milhões de brasileiros recebendo um Bolsa Família que tem, além de ampliar o número de beneficiários, tem que ampliar o valor de repasse. Um valor que seja socialmente justo e fiscalmente responsável. Você não vai quebrar o país para fazer isso. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando a base da pirâmide. Você vai sair dos 20% mais pobres que o Bolsa Família protege para os 50% da população. E, paralelo a isso, você cria uma renda básica, que aí é universal, para todas as crianças do Brasil. Hoje você já tem a criança que está no Bolsa Família, recebe R$ 48 do auxílio de criança. As crianças que estão empregadas, filhas, né? Os pais estão empregados e recebem um salário mínimo. Ela recebe o salário família, se tiver alguém me acompanhando aqui que recebe isso, sabe? Recebe o salário família. E você tem as crianças super ricas, que os pais declaram imposto de renda, que também tem a dedução por depender do imposto de renda. Por que eu estou dizendo isso? Você tem a proteção do mais pobre, a proteção de um que está empregado e de super ricos. E você não tem a proteção das crianças que têm os pais informais. Você não tem a proteção de uma classe média, por exemplo. Se você é empregado e ganha R$ 2.000, você não recebe o salário família.
Mas uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, o filho dela recebe um benefício na dedução do imposto de renda. Está errado. Você tem que corrigir essa disfunção e o melhor caminho é você criar um benefício universal para a criança. E esse benefício universal, ele vai fazer algo, Cida, que é poderosíssimo, que é reduzir o número de crianças que trabalham de maneira informal, irregular, né, e criminosa, o trabalho infantil. Tem estudos que mostram que, principalmente no momento de crise, isso aumenta. Tem mais de 1.200.000 crianças no Brasil hoje trabalhando de maneira ilegal em famílias que têm até 2 salários mínimos per capita, principalmente nas grandes cidades. Então, você criar uma renda básica focalizada na criança, você vai tirar essa criança, em grande parte, do trabalho informal, do trabalho criminoso, que é o trabalho infantil. Aí eu fico muito feliz que você esteja focado nessa discussão. Temos pautas muito próximas, em comum, né? Você é do PSB, eu sou do PSB, nós somos do mesmo partido, né? E o que eu quero é fortalecer meu campo de atuação, fortalecer as ações, os projetos que eu desenvolvo na Assembleia Legislativa, fazendo uma interlocução com você na Câmara dos Deputados, que a gente possa unir esforços para avançar na pauta da pessoa com deficiência, avançar em pautas sociais que hoje são reclamadas, demandadas e exigidas pelo povo brasileiro. Pauta da educação, da saúde, ou seja, ampliação das políticas públicas e que a gente possa avançar para que as pessoas tenham renda, sim. Nós só podemos sair dessa crise se a gente der condições de sobrevivência às pessoas, porque tudo que as pessoas estão querendo e esperando é que o poder público, né, o governo, ou os governos, os 3 entes federados, possam cumprir seu papel e proporcionar, né, essa inclusão, seja através da renda, do acesso a bens, a serviços, né, e, sobretudo, que as políticas públicas, elas da assistência, da saúde, elas possam sair desse processo como políticas fundamentais da sociedade. Já quero pedir seu apoio para a gente poder derrubar a emenda 95, né, que causa tantos transtornos, né, que retira dinheiro, né, que congelou o orçamento dessas políticas. E não é possível sair de uma pandemia dessa sem que a gente possa reafirmar esses compromissos. Então, João, em você eu tenho um companheiro de partido, mas pelo pouco convívio que eu tive com seu pai, mas sei do compromisso, sabia dos compromissos que ele tinha com a sociedade, né? Sou admiradora do seu avô, né? Que sempre vai ter na história o papel que ele cumpriu na sociedade brasileira, que a gente possa fazer isso junto, lutando por muita coisa. Eu vi uma entrevista sua que falava de órtese, de prótese, que é outra pauta da pessoa com deficiência. Temos muita coisa. Então, essa live é apenas uma pontinha do que a gente pode fazer juntos. Então, que você possa aí se colocar para a gente. Obrigado, Cida. Obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento. Você é uma pessoa que também nos inspira muito, que é reconhecida não apenas na Paraíba, aqui no Nordeste, no Brasil, pela sua luta na assistência social, como professora, como secretária que foi, como deputada, e que tem um trabalho belíssimo. A gente sabe que a assistência social tem passado por um período muito difícil, e a gente percebe exatamente quando vem uma crise como essa, que a assistência é algo que deve ser fortalecido, porque ela chega principalmente para quem mais precisa do Estado. E quando pelo menos eu tenho uma compreensão que a força de uma sociedade é como a força de uma corrente, ela vale pelo elo mais frágil, ela não vale pelo elo mais forte. Então ela rompe no elo mais frágil. Então não adianta você ter uma sociedade onde poucos podem muito e muitos não podem praticamente nada. Então você tem que corrigir isso
porque a desigualdade é o grande problema brasileiro. E o caminho da assistência junto à educação são os dois caminhos mais poderosos para poder fazer essa correção, né? Essa correção de uma justiça histórica que o nosso país, infelizmente, vem criando. Eu agradeço muito o reconhecimento, fico feliz de poder dividir com você as trincheiras do PSB, de poder saber que nós temos aí na Paraíba e podendo ajudar todo o nosso Nordeste, uma companheira altiva, aguerrida e que não abre mão de defender as boas causas socialistas. E conto comigo também lá na Câmara para a gente poder fazer essa defesa, a gente poder estar lutando pela assistência, lutar contra a emenda 95, que penaliza principalmente as políticas públicas prioritárias de assistência, saúde, educação, que a gente possa lutar pela renda básica, que a gente possa lutar pela efetivação de um auxílio permanente de proteção social e não apenas emergencial, e que a gente possa lutar e, quem sabe, ver um dia o Brasil no topo dos países com a menor desigualdade e não como é hoje, que a gente está no topo dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é tão bom em muita coisa boa, né? A gente podia ser bom também em distribuir renda, em gerar oportunidade, oferecer educação de qualidade a todos. O que a gente viu acontecer na Paraíba e em Pernambuco são casos raros, né? Quando a gente coloca o Ganho Mundo, que aqui, que aí é o Gira Mundo, se eu não estou enganado, que você Gira muito. coloca você coloca um jovem estudante da escola pública do sertão ou da zona da mata, chega, eu me arrepio falando, para poder estudar no Canadá, Estados Unidos, na Europa. Isso é dar dignidade, isso é dar oportunidade. Isso sim é valorizar a educação. No discurso todo mundo valoriza, eu quero ver na prática. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar essas conquistas com você e me coloco à disposição. Agradeço muito pela live, peço desculpa pelo atrasozinho que a gente teve, porque o dia está bem corrido, mas foi muito bom poder falar com você, Cida. Muito obrigado, viu? Nada, e eu quero agradecer, João, a sua disponibilidade. Eu sei que hoje você está muito corrido, vai sair daqui, já vai para outra reunião, né? Por isso que o tempo é muito curto. E dizer que a vida segue e o que a vida quer da gente é coragem. E eu tenho certeza que essa você tem de sobra, eu tenho, e os que nos seguem, os que nos acompanham, tanto as entidades, conselho, como as pessoas que nos acompanham, né, com deficiência ou sem deficiência, o que elas esperam da gente é compromisso, é coragem, é luta, e nós estamos prontos para enfrentarmos e lutarmos por essa sociedade mais justa e mais igual. Então, a todos que nos acompanharam, eu quero deixar aqui um abraço grande às pessoas de Pernambuco, da Paraíba, as entidades, né, o gabinete, tanto de João quanto o meu, aí as pessoas do mandato que torceram, queriam demais essa live. Então, para você, João, um abraço grande e um beijo no coração. Sigamos na luta. Ô, Cida, obrigado, obrigado mesmo, de coração. Agradeço as nossas equipes, a quem nos acompanhou aqui também. E vamos junto, viu? Um grande Vamos. abraço. Tchau, obrigado.